Oi, pessoal, mais uma aula com vocês, dessa vez de ciências. Para começar, eu gostaria que vocês pegassem o livro de número 2, a apostila 2. Nós vamos começar o segundo bimestre com o capítulo 4 de ciências. Abram aí o capítulo 4 de ciências na página 124. Vamos falar um pouco sobre a nutrição humana, sobre o funcionamento do corpo humano e sobre o sistema digestório. Também vamos abordar assuntos como os alimentos, os nutrientes dos alimentos, como esses alimentos eles são classificados. Tudo isso no capítulo 4 do nosso livro de ciências. Vamos lá? Vou aguardar vocês pegarem o livro para a gente começar a explicação. E aí, já pegaram o livro na página 124? E aí tem uma figura muito interessante, né? Tem uma criança assistindo televisão, comendo um hambúrguer. E na televisão tem um médico dizendo assim: você é o que você come. Logo, a criança está se imaginando sendo um hambúrguer. Mas será que os alimentos eles são importantes para a nossa saúde? Com certeza são. Os alimentos, eles contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo, que é justamente o que vamos ver na página 125, o funcionamento do nosso corpo humano. O corpo humano ele é comparado a uma máquina fantástica, que executa diversas atividades ao mesmo tempo, né? A gente mastiga, a gente anda, a gente respira, a gente fala, pisca o olho, tem movimentos voluntários, involuntários, usa nossos membros superiores e inferiores para fazer 1000 coisas durante um dia. E aí, como é que a gente é capaz de fazer tudo isso? Realmente, o nosso corpo humano, ele foi projetado por Deus, né? Quem poderia criar uma máquina dessa forma, né? Quem poderia nos fazer tão perfeitos? Tudo isso acontece de forma automática. Existem movimentos no nosso corpo que são voluntários, causados por nós. Mas existem movimentos que são involuntários, que o nosso cérebro, ele manda o comando para as outras partes do corpo executarem, né? E aí a gente pode ver na página 125 que tem uma garotinha tocando violino, instrumento belíssimo. E tá pedindo para vocês responderem de acordo com a imagem, tá? Pergunta quais são as partes do corpo que entram em ação quando a garotinha toca o violino. Quando ela toca o violino, quais são as partes do corpo que ela utiliza? Você conhece alguma máquina ou algum robô que consiga fazer isso, que consiga ser semelhante ao corpo humano? E na letra C, o que isso nos revela acerca da maravilhosa máquina que é o corpo humano, né? Ficamos deslumbrados diante da complexidade, da ordem e da harmonia com que o nosso corpo ele foi projetado. O nosso corpo é uma máquina fantástica, como eu já falei, muito superior a muitas invenções em qualquer época. A partir do nosso nascimento, o nosso corpo vai se desenvolvendo, passa por mudanças físicas, cresce, realiza ajustes e reparos nele mesmo. Isso tudo acontece de modo automático, sem que a gente às vezes nem perceba. Passando a página 125, nós temos a página 126. Agora nós vamos começar a falar sobre a nutrição humana, sobre os tipos de alimento que ingerimos, sobre seres autótrofos e seres heterótrofos. Guardem essas duas palavrinhas, seres autótrofos e seres heterótrofos, tá? Existe uma grande diferença entre o significado dessas duas palavras. A gente já aprendeu sobre a nutrição dos vegetais. Como é que os vegetais eles se alimentam, né? Através da fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. E como é que nós, seres humanos, nos alimentamos? Nós não produzimos o nosso próprio alimento, assim como os vegetais, como as plantas, né? As plantas são seres autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. E os seres humanos são seres heterótrofos.
dependem de outros para produzir alimento, certo? Gravem isso na cabeça de vocês. Vou colocar aqui umas figuras e uma definição do que é autótrofo e do que é heterótrofo. Viram aí as figuras? Seres autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento, como os vegetais e as plantas. Seres heterótrofos são seres que dependem de outros para poder se alimentar. É o caso do ser humano, dos animais, tá bom? Procuram alimento no ambiente que eles habitam, a fim de se manterem vivos. Esses são os heterótrofos, e estão dentro deles o ser humano e os animais. Como são guiados por instintos, os animais eles não têm poder de escolha em relação à própria dieta. Em geral, eles sempre comem as mesmas coisas, diferente da gente, que tem a opção de escolher o que quer comer a cada refeição. Os animais eles são guiados por instintos. Geralmente, eles repetem o tipo de alimentação deles. O ser humano decide o que ele vai comer. Por isso é fundamental selecionar sabiamente os alimentos que nós vamos comer. É muito bom comer um hambúrguer, uma batata frita, tomar um sorvete. Só que isso constantemente vai causar mal e vai trazer danos para a nossa saúde. Então, por isso é importante balancear. É importante ter uma dieta saudável. Vocês sabiam que existe um personagem bíblico que foi indicado a ter uma alimentação correta durante a sua gestação? Foi a mãe de Sansão. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui para vocês o livro da Bíblia, onde vocês podem ler sobre a história de Sansão. Está lá em Juízes, capítulo 13. A mãe de Sansão foi instruída por Deus a ter uma alimentação saudável para que o seu bebê pudesse se desenvolver bem. E não só as grávidas precisam ter uma alimentação saudável. Todos os seres humanos precisam equilibrar a sua dieta, comendo alimentos ricos em proteínas, carboidratos, sais minerais, e ingerindo bastante água para hidratar o corpo e fazer com que o corpo funcione bem. Quando a gente se nutre bem, nós crescemos fortes e crescemos saudáveis, tá bom? Os alimentos em cada fase da nossa vida. Quando bebezinhos, nós não comemos, Nos alimentamos do leite materno. Para cada fase da nossa vida, será que existe um alimento específico? Vamos agora saber isso no Você Sabia do nosso livro. Diz que durante a gravidez, a mãe se alimenta e passa os nutrientes para o filho através do cordão umbilical. Olha aí, acontecendo a alimentação dentro da barriga da mãe. O bebezinho, ele se alimenta através do cordão umbilical e ele recebe os nutrientes daquilo que a mãe se alimenta. Então, se a mãe se alimentar bem, o bebezinho vai crescer dentro do útero forte e saudável. Após o nascimento, o bebê precisa ser alimentado. Nos primeiros 6 meses de vida, ele deve apenas ingerir o leite materno, que contém as vitaminas certas para o desenvolvimento saudável. Depois do 6º mês, as crianças podem começar a experimentar frutas, papinhas, sucos, tudo isso à base de vegetais, tudo natural. Industrializado faz mal para a saúde. Com o tempo, a partir do momento que a criança vai crescendo, vai conhecendo outros alimentos e tornando o seu paladar cada dia mais refinado, aí vai acrescentando a alimentação, grãos como feijão, arroz, vai acrescentando legumes como batata. Em poucos meses, a dieta do bebê, que agora já é uma criança, se torna semelhante à de um adulto.
os bebezinhos, à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo uma alimentação que vai se igualando à alimentação de um adulto, não em quantidade, mas em qualidade. Aquilo que o adulto come, a criança, a partir do momento que vai crescendo, vai comendo também. A ingestão de alimentos é menor, mas a comida vai se tornando a mesma. Vejam só, eu deixei 2 atividades para vocês fazerem, que é a página 125 e a 126, apenas 2 quesitos, referentes ao que a gente está falando aqui agora, sobre seres autótrofos, sobre seres heterótrofos, sobre o funcionamento do nosso corpo humano. Nada difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixei um PowerPoint também aí, um arquivozinho anexado à aula de ciências, que vocês devem baixar e ler, porque eu fiz com muito carinho, para que vocês possam conhecer o capítulo 4 do nosso livro. Tá bom, pessoal? Foi muito bom encontrar vocês aqui nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tá bom? Um beijo e até a próxima.